Existe um tipo de força que quase ninguém percebe. Ela não aparece em discursos motivacionais exagerados, não está em frases prontas de redes sociais, e raramente é exibida de forma barulhenta. Mas ela existe, e quando alguém a desenvolve, torna-se extremamente difícil de ser derrubado. Estamos falando do hábito invisível das pessoas mentalmente imbatíveis. Quando você olha para alguém que parece inabalável, alguém que atravessa crises, críticas, fracassos, e ainda assim continua avançando, a primeira impressão é que essa pessoa nasceu com uma mente diferente, mais forte, mais preparada, como se tivesse algo especial desde o início. Mas a verdade é muito mais interessante do que isso. Pessoas mentalmente imbatíveis não nasceram diferentes. Elas apenas desenvolveram um hábito que a maioria das pessoas nunca percebe, e por isso nunca pratica. E o mais curioso é que esse hábito acontece em silêncio. Ele acontece dentro da mente, e ele começa em momentos que quase ninguém vê. A maioria das pessoas acredita que força mental aparece nos grandes momentos. Quando alguém enfrenta uma grande crise, quando precisa tomar uma decisão importante, ou quando está diante de um grande desafio. Mas isso é apenas a superfície. A verdadeira força mental não nasce nesses momentos. Ela é construída muito antes. Ela nasce nos pequenos momentos do dia, nos segundos em que a mente começa a reagir, nos instantes em que pensamentos negativos aparecem, nos momentos em que a dúvida começa a se instalar. Pessoas comuns simplesmente reagem a esses pensamentos. Elas aceitam a primeira narrativa que aparece na mente. Se algo dá errado, imediatamente surge a ideia de fracasso. Se enfrentam dificuldade, rapidamente pensam em desistir. Se alguém critica, começam a duvidar de si mesmas. Mas pessoas mentalmente imbatíveis fazem algo completamente diferente. Elas não aceitam o primeiro pensamento. Elas questionam. Esse é o hábito invisível. Elas desenvolvem a capacidade de observar o próprio pensamento antes de acreditar nele. Pode parecer simples, mas isso muda absolutamente tudo. Imagine que algo dá errado na sua vida. Um plano falha. Uma oportunidade desaparece. Um projeto não funciona como você esperava. Nesse momento, a mente automaticamente cria uma história. Ela tenta explicar o que aconteceu, e quase sempre essa história é negativa. Talvez eu não seja capaz. Talvez isso não seja para mim. Talvez eu nunca consiga. A maioria das pessoas aceita essas frases como verdade. Elas deixam esses pensamentos crescerem, se repetirem e se tornarem crenças. Mas pessoas mentalmente imbatíveis possuem um reflexo diferente. Quando esses pensamentos aparecem, elas param, elas observam e fazem uma pergunta simples. Isso é realmente verdade? Essa pergunta parece pequena, mas possui um poder gigantesco, porque ela quebra o ciclo automático da mente. Ela impede que uma emoção momentânea se transforme em identidade. Ela impede que um erro momentâneo se transforme em definição pessoal. Pessoas mentalmente fortes entendem algo que poucos percebem. A mente é uma excelente ferramenta, mas uma péssima narradora quando está sob pressão. Ela exagera problemas. Ela cria cenários negativos. Ela tenta proteger você do desconforto, mesmo que isso signifique limitar seu potencial. Por isso, o hábito invisível dessas pessoas é aprender a não confiar cegamente no primeiro pensamento que surge. Elas aprendem a pausar, a observar, a escolher qual pensamento merece ser alimentado. Isso cria uma diferença silenciosa, mas extremamente poderosa. Enquanto muitas pessoas passam o dia inteiro sendo arrastadas pelos próprios pensamentos, pessoas mentalmente imbatíveis passam o dia inteiro guiando seus pensamentos. E essa pequena diferença gera resultados completamente diferentes ao longo do tempo, porque pensamentos repetidos se transformam em crenças, crenças se transformam em decisões, decisões se transformam em resultados. Se você controla a origem desse processo, você muda completamente o destino final. Mas existe um detalhe importante aqui. Esse hábito não aparece de um dia para o outro. Ele precisa ser treinado. No começo, a mente continuará reagindo automaticamente. Pensamentos negativos ainda aparecerão. Dúvidas ainda surgirão. Emoções ainda serão intensas. A diferença é que, aos poucos, você começa a criar espaço entre o pensamento e a reação. Esse espaço é o lugar onde a força mental nasce.
porque nesse pequeno intervalo você tem a oportunidade de escolher. Escolher continuar. Escolher aprender. Escolher interpretar a situação de uma forma que fortaleça você em vez de enfraquecê-lo. Pessoas mentalmente imbatíveis entendem algo profundo. Eventos não possuem significado fixo. O significado é atribuído pela mente. Um fracasso pode ser visto como prova de incapacidade, ou como informação para ajuste. Uma crítica pode ser vista como ataque pessoal, ou como oportunidade de melhoria. Um obstáculo pode ser visto como sinal de desistência, ou como treinamento. O evento é o mesmo, mas a interpretação muda completamente o resultado. E essa interpretação nasce justamente naquele hábito invisível: questionar o primeiro pensamento. Com o tempo, algo extraordinário começa a acontecer. A mente começa a mudar. Pensamentos que antes dominavam passam a perder força. A pessoa começa a perceber que emoções intensas são temporárias, que momentos difíceis não definem a história inteira, que falhas são apenas parte do processo. E isso cria algo raro: estabilidade mental. Enquanto o mundo reage emocionalmente a cada pequeno problema, pessoas mentalmente imbatíveis permanecem centradas. Elas sentem pressão, mas não entram em pânico. Elas enfrentam dificuldades, mas não se desesperam. Elas recebem críticas, mas não perdem a direção. Não porque são frias ou indiferentes, mas porque aprenderam a administrar o diálogo interno. E o diálogo interno é uma das forças mais poderosas que existem. Porque você passa cada minuto da sua vida dentro da própria mente. Se essa mente é um ambiente de crítica constante, medo e dúvida, viver se torna uma batalha diária. Mas se essa mente se torna um ambiente de clareza, questionamento e consciência, algo muda profundamente. Você começa a agir com mais confiança, com mais calma, com mais estratégia. E isso inevitavelmente se reflete nos resultados. Pessoas mentalmente imbatíveis não são aquelas que nunca enfrentam problemas. Na verdade, muitas vezes elas enfrentam desafios ainda maiores. Mas elas desenvolveram uma habilidade que transforma esses desafios em crescimento. Elas transformaram a própria mente em aliada. E isso começa com um hábito aparentemente invisível: observar o pensamento antes de acreditar nele. Imagine o impacto disso ao longo de anos. Cada dúvida sendo questionada, cada pensamento negativo sendo filtrado, cada emoção sendo compreendida antes de virar reação. Com o tempo, isso constrói uma mente extremamente estável. Uma mente que não se abala facilmente. Uma mente que continua avançando mesmo em ambientes difíceis. E é por isso que algumas pessoas parecem impossíveis de derrubar. Porque o verdadeiro campo de batalha nunca foi externo. Ele sempre foi interno. A maioria das pessoas tenta controlar o mundo ao redor. Tenta evitar problemas. Tenta evitar críticas. Tenta evitar fracassos. Mas pessoas mentalmente imbatíveis entendem algo diferente. Elas focam em controlar o único lugar onde possuem poder real: a própria mente. Quando você controla sua interpretação, você controla sua reação. Quando controla sua reação, controla suas decisões. E quando controla suas decisões, você começa a controlar seu destino. Esse é o verdadeiro poder da força mental. Não é ausência de dificuldade. É capacidade de permanecer consciente no meio da dificuldade. É capacidade de continuar lúcido quando emoções tentam dominar. É capacidade de lembrar quem você é, mesmo quando circunstâncias tentam convencer você do contrário. E tudo isso começa com algo extremamente simples: uma pausa, uma pergunta, um pequeno momento de consciência antes de reagir. Esse é o hábito invisível. Agora eu quero fazer uma pergunta importante para você. Quando um pensamento negativo aparece na sua mente, você acredita nele imediatamente? Ou você questiona? Porque essa pequena diferença pode estar definindo muito mais da sua vida do que você imagina. Se você chegou até aqui, provavelmente existe dentro de você um desejo real de fortalecer sua mente, de se tornar alguém mais estável, mais consciente e mais preparado para enfrentar desafios. Então escreva aqui nos comentários uma frase simples, mas poderosa. Escreva: eu controlo minha mente. Isso não é apenas um comentário, é uma decisão. E se esse vídeo trouxe valor para você, deixe seu like e se inscreva no canal. Porque aqui nós não falamos apenas sobre motivação, nós falamos sobre desenvolver a mente que cria resultados, e que ninguém consegue derrubar.